Muito bem, estamos então retornando aqui, pessoal, em mais uma aula, na verdade, a quarta aula, e o tema desta unidade, ou desta disciplina, é a martiologia ou a doutrina do pecado, que nós estamos estudando aqui nesses dias. Então, estamos indo para a quarta aula. Continuaremos tratando a respeito da queda do homem na primeira parte, então vamos falar um pouquinho mais sobre a queda do homem, apenas recordando a questão dessa linha da criação à restauração. Como vocês têm visto aí, para nós, a linha verde representa um traço da eternidade. Na verdade, a eternidade ela é difícil de ser representada, ela não tem início, não tem fim, né? Somente Deus é eterno, como nós vimos, a Trindade é eterna, o Pai é eterno, o Filho é eternamente gerado no Pai, e o Espírito Santo, então, procede do Pai e do Espírito. Então, somente a Trindade é eterna. No momento da eternidade, Deus cria o homem, como nós temos aí na setinha azul. Na setinha vermelha, nós temos a queda do homem, e Deus, então, para resolver o problema da queda, envia Jesus. Nós temos, então, a redenção em Cristo, ou seja, o resgate, a compra, através do pagamento de um preço. E o plano de Deus é que nós, os salvos, estejamos, então, na eternidade com Ele, que seria a restauração do novo céu e da nova terra, conforme João relata ou relatou, né, ali em Apocalipse capítulo 20, ok? Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Agora, as consequências da queda. Então, a queda, ela não ficou impune, mas nós temos consequências, e essas consequências, elas estão em plena operação nos dias de hoje. Então, as consequências da queda foram e continuam sendo terríveis, pois trouxe maldição sobre a terra e a triste separação entre Deus e o homem. Então, vejam só que as consequências, elas permanecem, nós ainda estamos sofrendo essas consequências, a velhice, a enfermidade, as doenças, elas não passam dos resultados que a maldição veio trazer, né? As consequências da queda e da maldição. Então, vamos dar uma olhadinha agora nessas maldições, tá? A primeira maldição que nós vamos ver em Gênesis capítulo 3, ela é lançada sobre a serpente. Na verdade, essa serpente nada mais é do que um réptil que foi usado por Satanás, o diabo, a antiga serpente, conforme João relata em Apocalipse 12, Apocalipse 20, ele vai falar do diabo, da serpente que estava no Éden. Então, aqui nós temos essa questão da maldição de Deus sobre a serpente, da maldição de Deus sobre, então, o próprio diabo. Ele se tornou maldito também por causa da sua influência, tá? Então, o que o versículo diz? O Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículos de 14 a 15. Então, aqui nós temos uma palavra proferida pelo Senhor para a serpente, dizendo, então, referindo-se a Satanás, que haveria a partir daquele momento uma inimizade, né? Deus vai falar para ele: porém, inimizade entre ti, entre você e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Então, a descendência da mulher aqui está se referindo a Cristo. E aqui nesta sentença de maldição, Deus já determina a derrota do inimigo, e foi exatamente isso que aconteceu, porque Jesus, quando ele foi levantado ao madeiro, quando ele foi morto na cruz do Calvário, ele derrotou Satanás, e não somente Satanás, mas todos os demais anjos caídos, todos os demais seres demoníacos caídos. Então, na verdade, Satanás ele já está sentenciado ao Guiena, que nós já estudamos. Guiena nada mais é do que o lago de fogo e enxofre. A ideia do lixão, lembram? Do lixão que continua em plena atividade, e todos os materiais que ali são lançados estão sendo incinerados, e esse fogo é eterno, ele não se apaga. Então, Jesus venceu Satanás e todas as potestades malignas na cruz do Calvário. Então, é lógico que Jesus também foi ferido pelos nossos pecados. Entretanto, Satanás ele é totalmente derrotado pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pelo sacrifício vicário, né? Essa palavra vicária, ela significa substituto. Jesus foi o nosso substituto, aquele que morreu na cruz e cancelou de uma vez por todas todo o nosso escrito de dívida, tudo aquilo que nos acusava, como servia de acusação para nós, foi crucificado na cruz do Calvário. E lá em Apocalipse 12, nós vamos ver, não é o assunto aqui no momento, mas se você quiser dar uma lidinha à tarde em Apocalipse 12, você vai ver que nós vencemos a Satanás pelo sangue do Cordeiro, que significa dizer que ele não mais podia ou poderá nos acusar de qualquer pecado por causa do sangue do Cordeiro. Então, Satanás ele é totalmente derrotado a partir da vinda de Jesus, a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário. Deus, então, cancela toda a ação maligna do inimigo sobre nossas vidas. Então, a maldição trouxe derrota para Satanás e trouxe uma influência terrível para nós, seres humanos, e nós estamos ainda em sofrimento por causa da maldição. Agora vejam aí a questão da maldição da mulher. Da mulher. E a mulher disse, Deus está dizendo, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eu costumo dizer que a maldição que Deus lançou sobre a mulher é exclusiva dela, logicamente. É muito diferente da maldição que Deus lançou sobre o homem, como vocês vão ver. Porque a maldição da mulher, ela para na mulher, mas a maldição do homem, ela é mais extensa. Entretanto, a mulher sofre no próprio corpo o fruto da maldição. Quando Deus coloca, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. O plano de Deus não era que a mulher tivesse dores de parto, principalmente no momento do parto, quando a criança nascesse. Então, a maldição é que veio trazer essa questão das dores, as dores de parto, que elas vão se intensificando gradativamente ao ponto da mulher sofrer muito durante o parto. Algumas até optam pela cesariana para evitar esse momento de dor. Entretanto, a gente sabe muito bem que a recuperação pós-parto é muito mais tranquila num parto normal do que numa cesariana. Então, as mulheres que passaram por essa experiência sabem muito bem disso, né? Mas as dores de parto é o que Deus está dizendo como fruto dessa maldição, por causa da mulher ter sido influenciada
pela serpente. Então, Satanás, ele se aposta da serpente e Deus, então, lança uma maldição sobre ele. Essa maldição está em pleno cumprimento na vida do diabo, tá? Ele já está num processo de derrota. Desde o momento em que houve a queda, ele já começou, então, nesse processo de derrota continuada. A mulher ainda sofre ao engravidar, ao gerar o filho, né? E Deus, então, está dizendo, em meio a dores darás à luz filhos. E é exatamente o que tem acontecido. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E essas dores de parto, né? Na verdade, elas não cessam aí. Muitas mulheres sofrem mensalmente com a questão das cólicas menstruais, né? No momento em que não ocorre a gravidez, as mulheres vão eliminar aquele sangue que ficou acumulado no útero e provoca, então, aquelas cólicas antes da menstruação, né? Algumas têm momentos terríveis que é chamado por tensão pré-menstrual, né? Então, as mulheres sofrem, isso afeta o humor, afeta o relacionamento conjugal. E nesse ponto é importante que o marido, principalmente aqueles que são casados, né? Eu sei que muitos aí são casados, nós temos casais fazendo curso conosco. Esse momento de tensão pré-menstrual em que a mulher passa, algumas delas ficam tremendamente irritadas. Então, o homem precisa compreender esse lado. Então, faz parte do processo da queda do homem. Então, veja, a queda que ocorreu lá no Éden, há 6.000 anos atrás, praticamente, vamos dizer assim, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. As consequências da queda estão plenamente visíveis nos dias de hoje, ok? Então, vejam, a mulher, ela está debaixo do governo do homem. A mulher que tenta ultrapassar esses limites, ela vai sofrer, ou seu marido também vai sofrer, e até os filhos sofrem consequências de uma mulher insubmissa, né? Quando a gente vai ali para a carta de Paulo aos Efésios, ele equilibra essa questão do relacionamento do marido com a mulher, dizendo que o marido deve amar a esposa e a esposa ser submissa ao marido, fruto, então, de um relacionamento, vamos dizer assim, em processo de correção, porque as mulheres que não têm a Cristo, elas têm uma tendência de não se submeter, de não entender o amor do marido, ou o marido também não tem, por não conhecer a Cristo, não tem nenhuma consideração e paciência com a sua esposa. Então, a ideia é que esse processo de maldição continua e nós vamos ter essa influência da maldição até o momento da nossa glorificação. Chegará o momento em que seremos glorificados. Nós que estivermos vivos no momento da segunda vinda, receberemos corpos glorificados. Naquele momento, num piscar de olhos, como diz Paulo, nós teremos a transformação deste corpo corruptível, sujeito a dores, sujeito a enfermidades, sujeito à velhice. Num piscar de olhos, então, nós receberemos um novo corpo, é o corpo glorificado, um corpo incorruptível. A partir daí, inicia-se um processo de eternidade na presença de Deus, em que a maldição foi totalmente cancelada, a morte foi vencida como fruto da obra de Deus, como fruto de toda a ação poderosa de Deus na cruz do Calvário. Então, em Cristo nós temos a justificação, em Cristo nós temos o processo de santificação e em Cristo nós teremos a glorificação. Com o corpo glorificado, então, nós não teremos mais a presença do pecado. Até que isso aconteça
nós ainda estamos debaixo dessa condição pecaminosa que nós temos experimentado, infelizmente, no dia a dia. Com o corpo glorificado, não terá lugar para a Covid e nem para nenhuma doença. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos sujeitos, devemos entender que isso é um processo, é um trabalhar de Deus, é a consequência do pecado. Então veio uma maldição para o diabo e ele está plenamente condenado. Veio a maldição sobre a mulher, como nós vimos, e agora vamos ver então a maldição do homem, que você tem o relato aí em Gênesis 3, de 17 a 19. Como eu disse, a maldição que Deus lança sobre o homem, ela é muito mais extensiva, mas muito mais mesmo, do que a maldição que Deus lançou sobre a mulher. Por quê? Porque Deus falou ao homem que da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Essa informação ele deveria ter passado muito bem para a sua mulher, mas na verdade quem foi ludibriada, quem foi enganada por Satanás foi a mulher, porém o homem poderia muito bem ter evitado a queda, mas ele acabou então dando ouvidos à sua mulher e caiu também. E agora você vai ver então a extensão da maldição que Deus lançou sobre Adão, sobre o homem. No verso 17 nós temos: e a Adão disse o Senhor: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Olha essa questão, maldita é a terra por tua causa. Então, essa maldição é muito extensiva, ao ponto de não influenciar somente o homem, mas toda a criação, ao ponto de aquilo que o homem tinha, como toda provisão no Éden. Vocês viram que quando o homem pecou, Deus então toma a providência de tirar para fora do jardim do Éden tanto o homem como a mulher, e vai proteger o caminho para a árvore da vida, colocando ali querubins para guardar o caminho, para que o homem não voltasse, tá? E comesse do fruto da árvore da vida, porque ele já tinha comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então ele já estava debaixo de condenação. Um ponto que é importante nós relatarmos aqui, tá? E é importante vocês entenderem que Deus não é o criador do mal. Na verdade, o mal ele passa a existir na pessoa daquele anjo ungido, né? Como Ezequiel fala, o querubim ungido. Nós até chegamos a analisar um pouquinho a respeito disso. Nós não podemos ter uma certeza teológica que Ezequiel 28 e Isaías 14 refere-se realmente a Satanás, mas na verdade nós sabemos que Satanás foi um anjo criado por Deus na sua beleza, na sua santidade. Porém houve a queda e a partir desse momento então nós temos não mais aquele anjo criado perfeito, conforme os propósitos de Deus, mas um ser caído, um demônio, ok? Então Deus não é o autor do mal. O mal, ele não existe em Deus. Na verdade, todas as coisas que Deus criou, no final de cada criação, ele dizia: eis que tudo é bom. Então o mal passa a existir em Satanás, e o homem foi criado também perfeito. Antes da queda não existia nenhuma maldade, o homem era perfeito também para andar em plena comunhão com Deus, porém, depois da queda nós temos então a natureza decaída, ok?
Muito bem, continuando então no versículo 18, agora o que que nós temos? Ela produzirá também cardos, referindo-se à terra que se tornou maldita por causa da desobediência do homem. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó voltará. Então, fruto da maldição, daquilo que Deus, então, passa a proferir para o homem como fruto do pecado, da desobediência. Como eu disse, o pecado, ou melhor, a maldição do homem, ela é mais extensiva do que a maldição da mulher. E nós temos então essa questão terrível que nós enfrentamos nos dias de hoje. Então, fazendo uma sequência aqui das maldições referente ao homem, tá? Por que que eu estou frisando essa questão da maldição do homem? Porque realmente é por causa dessa questão da queda do homem é que nós vamos ter toda a maldição sobre a terra. Então, nós temos aí uma sequência de 5 situações, né, que ocorreu com o homem. Então, primeiro, maldita é a terra. Segundo, em fadigas obterás dela sustento. 3, a terra produzirá cardos e abrolhos. 4, tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra. Então, morte física. Repito, então, nós não temos como lutar contra a morte física. Repito, enquanto estivermos neste corpo, nós estamos sujeitos a enfermidades e a doenças. O que nós podemos fazer é exatamente a orientação de Deus, é para que nós cuidemos do templo do Espírito. A Bíblia, ali no Novo Testamento, principalmente Paulo, quando escreve sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito. O que significa isso? Que a partir do momento que nós temos a experiência do novo nascimento, somos salvos por Cristo, nós devemos cuidar do nosso corpo. E o nosso corpo nós podemos cuidar como? Através de uma alimentação correta, através de atividades e exercícios para manter o corpo são, né? Então, isso nós podemos fazer para prolongar os nossos dias na Terra. Mas, vejam, nós não poderemos evitar as enfermidades, infelizmente, e nós não poderemos evitar a morte, né? Alguns chegam ao ponto de discutirem essa questão de que Deus, o plano de Deus não é a morte, e alguns até oram para que as pessoas sejam ressurretas, que ocorra a ressurreição do corpo. Veja, isso aí aconteceu no ministério dos profetas e no ministério de Jesus. Por exemplo, Lázaro, ele ressuscitou. Entretanto, o que nós vamos observar? Que esse mesmo Lázaro morreu novamente, tá? Então, nós vamos ter uma ressurreição para a eternidade como fruto dos propósitos de Deus para a vida eterna. Entretanto, repito, como fruto da maldição, nós estamos debaixo dessa condição da morte física, ok? Então, se não formos arrebatados, se não formos transformados para o arrebatamento, experimentaremos a morte física. Entretanto, nós sabemos que estamos em Cristo, estamos salvos e receberemos então um corpo glorificado, que nada mais é do que a união da alma com o corpo novamente, porém um corpo glorificado. Então, nós temos essa sequência das maldições, a maldição sobre a terra e todo o sofrimento do homem para se manter em vida durante o seu período aqui na terra, ok? Então, vamos lá.
Essa é a primeira parte da aula, ok? Então, vamos finalizar aqui a primeira parte, vamos dar um intervalinho e retornamos logo mais com a segunda parte.